1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor: Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito, este é o texto sagrado. É interessante, amados irmãos, porque não é a primeira vez que o Espírito Santo é ofendido ou contrariado. Você sabia que não é a primeira vez que o Espírito Santo não é ofendido ou contrariado nas Sagradas Escrituras? Nós temos pelo menos 2 outros textos no Novo Testamento que trabalham nessa mesma linha. Em primeiro lugar, nós temos a pregação de Estevão, lá em Atos, no capítulo de número 7, onde é dito que o Espírito Santo, em certo sentido, pode ser resistido. O Espírito Santo, em certo sentido, pode ser resistido. E em suma, irmãos, a lógica que Estevão trabalha lá na sua pregação em Atos 7 é que o Espírito Santo, ele pode ser resistido pelos ímpios, quando estes não dão ouvidos à mensagem do Evangelho. Quando os ímpios não dão ouvidos à mensagem do reino de Deus, transmitida pelo povo do Senhor, capacitados pelo Espírito Santo. Isso é resistir o Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, eu, ao lado de muitos outros teólogos, entendo que este é o pecado sem perdão que Jesus trabalha nos evangelhos. Todo crente já ouviu falar sobre o pecado imperdoável. E eu entendo que é exatamente este. Quando o ímpio, de maneira deliberada, não dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, o Espírito Santo ele pode ser resistido. Mas o Espírito Santo também, queridos irmãos, em certo sentido, ele pode ser entristecido. O Espírito Santo pode ser entristecido, pastor? Pode. Quem fala isso e onde nós encontramos isso, pastor? Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Lá no texto de Efésios, capítulo de número 4, onde ele diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Além de resistir o Espírito Santo, em certo sentido, nós podemos entristecer também o Espírito Santo de Deus. Quando é que isso acontece, pastor? Quando nós não obedecemos, quando nós não ouvimos a voz do Espírito. E aqui o entristecer o Espírito Santo está no contexto da igreja. É o povo do Senhor quem pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando nós damos brecha para a voz da nossa velha natureza e não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós damos brecha para as influências do mundo, para a voz do tentador e não para a voz do Espírito Santo de Deus. Nós podemos, irmãos, aplicar essas duas ideias. Tanto a questão de resistir o Espírito Santo, como também a questão de entristecer o Espírito Santo a este texto. Apagar o Espírito Santo de Deus. A pergunta é essa, irmãos. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, todo-poderoso, eterno, todo saber, todo amor, toda justiça, toda misericórdia. Este é o Espírito Santo de Deus, em tudo e
igual ao Deus Pai e ao Deus Filho. Por isso, ele deve ser crido, ele deve ser amado, ele deve ser obedecido. Este é o Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é que o Espírito Santo, dentro da economia da Trindade, faz? Irmãos, o Espírito Santo estava presente desde a igreja da antiga dispensação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, por exemplo, estava capacitando profetas e reis para exercerem os seus ofícios. E nesse período, alguns profetas também foram inspirados pelo mesmo Espírito para escreverem o texto do Antigo Testamento. O Espírito Santo, irmãos, no Novo Testamento está ainda de forma mais completa e permanente, presente na história da igreja da nova dispensação, da atual dispensação. O Espírito Santo, irmãos, continua a capacitar ou capacitou apóstolos para escreverem o Novo Testamento. O Espírito Santo dota o povo de Deus com dons. O Espírito Santo, irmãos, está fortemente, inteiramente empenhado na obra evangelística da igreja. É Ele quem abre portas e fecha portas para o Evangelho. É Ele quem capacita os seus ministros, os ministros da palavra, e através deles tem pregado o Evangelho aos corações daqueles que são carentes da mensagem do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, habita dentro de nós. O Espírito Santo está dentro do seu povo. E para tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Agora, algo extremamente interessante. O Espírito Santo, ele é chamado o Espírito da promessa. Antes de Jesus subir aos céus, em Atos 1, ele disse o seguinte para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Na verdade, irmãos, a promessa do Espírito Santo, ela foi feita por Cristo mesmo antes de sua morte e ressurreição. Em João, capítulo de número 14, Cristo disse o seguinte para os seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Na verdade, irmãos, a gente tem que retroceder até o Antigo Testamento, porque foi no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus nascer, que o Espírito Santo foi prometido para o povo do Senhor. Onde é que nós vemos isso, pastor? Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. E o profeta Joel diz que acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Quando é que essa promessa do Espírito Santo se cumpriu, pastor? Atos capítulo de número 2. Vocês lembram de Atos capítulo de número 2? Barulho, som e o Espírito Santo descendo em formas de língua, como que de fogo, sobre os discípulos, e eles começaram a falar em outras línguas. Como toda a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo se cumpriu sobre a igreja do Senhor. E todo o povo de Deus tem
a presença do Espírito Santo dentro de si. Amém, queridos? Só que o texto de Atos 2 é muito interessante, porque ele nos mostra um dos símbolos do Espírito Santo. Que símbolo é esse, pastor? O fogo. O Espírito Santo tem como símbolo o fogo. É verdade. Não é apenas o fogo que é símbolo do Espírito Santo. Outro símbolo é a água. Outro símbolo é o vento. Outro símbolo é o azeite. Mas em especial nós temos o fogo para simbolizar a pessoa e a ação do Espírito Santo de Deus. A pergunta é essa, irmãos. Por que que o fogo é símbolo do Espírito Santo? Você já pensou sobre isso? Por que que o fogo é símbolo do Espírito Santo? E aqui nós temos duas respostas. O fogo tanto serve para iluminar, como o fogo serve para purificar. E nós vemos exatamente essas duas atitudes, ou essas duas ações, sendo feitas pelo Espírito Santo do Senhor. Primeiro, por que que o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo? Porque como fogo, o Espírito Santo de Deus nos ilumina. E aqui, irmãos, nós precisamos pensar com a cabeça dos discípulos de Jesus, ou com a cabeça daqueles que viveram há 2000 anos atrás. Não existia essa bênção que nós temos hoje, a eletricidade. Não existia a iluminação pública. As lâmpadas que nós encontramos na Bíblia, elas eram feitas de incensário. Era uma candeia com azeite. Era assim que as pessoas iluminavam as suas residências. A lâmpada, a luz, o fogo serve para iluminar. Assim também, irmãos, o Espírito Santo de Deus ilumina os nossos corações. Como é que ele faz isso, pastor? Principalmente através da palavra. Através da palavra o Espírito Santo nos ilumina. Através da palavra o Espírito Santo ilumina as nossas mentes. Através da palavra o Espírito Santo traz luz, traz discernimento aos nossos corações. É através da palavra, queridos irmãos. O Espírito Santo usa a palavra e nos mostra onde nós temos errado. E através da palavra nos corrige. Ele traz luz para as nossas vidas. Mas também, irmãos, como fogo, o Espírito Santo purifica. E aqui nós devemos nos lembrar, por exemplo, de uma das utilizações do fogo. O fogo, ele é utilizado para purificar metais, como por exemplo, o ouro, a prata, o bronze, para retirar determinadas impurezas do ouro. Ele é submetido a alta temperatura. A prata, do mesmo jeito. O bronze, de igual modo. O ouro purifica. E o fogo purifica. E o fogo do Espírito Santo de Deus também nos purifica. Nos purifica. Ele é quem traz santidade às nossas vidas. Ele é chamado de Espírito Santo. Isso não é sem motivo. Ele é o Espírito santificador do povo de Deus. Seria impossível, irmãos, nós conseguirmos praticar, quer seja uma ordem do Senhor, sem a habilitação do Espírito Santo de Deus. Seria impossível. Seria impossível, irmãos, nós obedecermos, quer seja uma ordem de Deus que nós temos aprendido nessa série, de 1 Tessalonicenses 4 e 5, sem a habilitação do Espírito Santo de Deus. Não dá, por exemplo, para regozijar-se sempre,
se nós não formos habilitados pelo Espírito. Não dá para orar sem cessar se nós não formos habilitados pelo Espírito Santo. Não dá, irmãos, para nós em tudo dar graça se nós não formos motivados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E só dá para cumprir a vontade do Senhor mediante o poder do Espírito Santo em nós. É por isso que ele é chamado de fogo. Pastor, como é que tudo que o Senhor falou até aqui nos ajuda a entender 1 Tessalonicenses 5,19, pastor? Onde é que o Senhor quer chegar? Eu quero, irmãos, destacar inicialmente 3 questões, se você não percebeu. 3 questões iniciais para você entender aquilo que Paulo diz aí nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero destacar novamente que o Espírito Santo ele não é uma força, uma coisa. Ele é Deus. E porque ele é Deus, ele deve ser obedecido. Paulo também aqui não está falando de algo que esteja fora da experiência do povo do Senhor, ou algo que só aqueles de uma classe especial, exclusiva da igreja, possuem. Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus habita nos corações de todos nós. E todos aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho. É por isso que eu digo o seguinte. Esse versículo aqui é para você. Ele é para você, meu amigo. Além disso, meu querido irmãos, e aqui talvez seja a questão mais importante. Paulo, ele sabe que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. É por isso que ele escreve o que ele escreveu aqui. Não apagueis o Espírito Santo. Você entende agora o que é que Paulo está tratando aqui? Amém? Não apagueis o Espírito Santo. E antes, irmão, de nós adentrarmos um pouco mais no sentido daquilo que Paulo tem trabalhado aqui, ou está trabalhando aqui nesse versículo, eu quero fazer uma rápida reflexão com você. Será que esse texto realmente é para você? Vamos fazer um pente fino, irmãos, das nossas atitudes. Vamos fazer um pente fino sobre as nossas ações, as nossas vidas. Você acha, você entende que de alguma forma, ou mediante algumas situações, você tem apagado o Espírito Santo? Você entende que esta é a mensagem que o Senhor preparou exatamente para você, porque Deus conhece as suas ações, o seu dia a dia? É para você, meu amado irmão, de fato, esse texto, você tem apagado ou não o Espírito Santo de Deus? E eu espero, meu amado irmão, que se esse texto é para você, ou que se essa é a mensagem do Senhor para a sua vida essa noite, se você percebe que você tem apagado o Espírito Santo dentro do seu coração, eu espero que, em nome de Jesus, você saia daqui cheio, transbordando do Espírito Santo do Senhor em sua vida. Se a chama está diminuindo, que Deus, no nome de Jesus, venha reacender. Que se a chama estiver diminuindo, que o Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus, volte a encher a sua mente, seu coração, com a palavra de Deus. Ok. A pergunta é a seguinte: será que a gente pode mesmo apagar o Espírito Santo? Será que a gente pode mesmo apagar o Espírito Santo do Senhor dentro dos nossos corações? E se podemos, como podemos fazer isso?
Se nós podemos apagar o Espírito, pastor, como é que a gente faz isso? Como é que a gente comete tamanho erro? Vamos concentrar na primeira pergunta, irmãos. Se nós, de fato, conseguimos apagar o Espírito Santo de Deus dos nossos corações. E eu quero que você, no nome de Jesus, escute isso. É óbvio que Paulo não está falando da pessoa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é Deus eterno. Nós não podemos apagar a pessoa do Espírito Santo. Eu acho que você já sabia disso. Mas é importante fazer essa ressalva. Paulo está falando aqui da ação do Espírito Santo de Deus em nós. O que é que nós apagamos, pastor? É a ação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. É essa ação iluminadora e purificadora. Isso nós podemos sim apagar. Pastor, o senhor tem certeza de que nós podemos apagar o Espírito Santo dos nossos corações? Irmãos, olhando para o texto, nós podemos dizer que sim. Nós podemos apagar o fogo, a ação do Espírito Santo no nosso coração. Onde é que você vê isso, pastor? Esse texto é bastante interessante, queridos. Porque esse texto, assim como muitos outros, que tem uma ordem do Senhor, junto com a palavra não, eles se enquadram na seguinte situação. Sempre quando nós encontramos um texto na Bíblia que tem uma ordem do Senhor, com a palavra não, e esse texto tem, não apagueis o Espírito Santo. Isso, irmãos, entra nessa seguinte situação aqui. Pare de fazer tal coisa. Sempre que nós encontramos um não e uma ordem, a gente melhor entende essa ordem com pare de fazer tal coisa. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo para os santos de Tessalônica, pare de apagar o Espírito Santo. Quando a gente analisa o texto original, nós chegamos nessa melhor, por assim dizer, tradução. Pare de apagar o Espírito Santo. O que é que Paulo está comunicando para aquela igreja, irmãos? Paulo não está dizendo isso sem motivo. Paulo sabe que alguns irmãos, ou a maioria daqueles irmãos, ou todos aqueles irmãos, estavam cometendo tal erro. E a mensagem do Senhor, através do apóstolo, para aquela igreja, e para a minha vida e para a sua vida é: pare de apagar o Espírito Santo. Pare de apagar o Espírito Santo de Deus. Não cometa tal erro. Interrompa tal prática. Abandone, meu querido irmão, irmã, tal atitude. Pare, no nome de Jesus, de apagar o Espírito Santo do Senhor. Então nós podemos sim apagar o Espírito Santo de Deus. Agora a pergunta é: como nós fazemos isso, pastor? Como nós fazemos isso, pastor? Como nós apagamos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? E aqui, irmãos, os exemplos podem ser múltiplos, infindáveis. Mas eu resolvi trazer para essa noite 4 situações que nós podemos apagar o Espírito Santo, ou a chama do Espírito Santo em nossos corações. E óbvio que a minha intenção não é ensinar você a apagar o Espírito Santo, mas é fazer com que você entenda ou perceba se você está ou não praticando tal erro. E se estiver, abandone tal prática. 4 situações, irmãos. Como nós podemos apagar o Espírito Santo dentro dos nossos corações. A chama do Espírito Santo em nossas vidas. Primeira situação. Como nós podemos, pastor, apagar o Espírito Santo? Deixando de reabastecer o fogo do Espírito. Os irmãos entenderam, amém?
deixando de reabastecer o fogo do Espírito. Onde é que nós retiramos isso, pastor? Isso é uma metáfora. Retirada, por exemplo, de Levíticos 6, da obrigação dos sacerdotes sempre alimentarem o fogo do altar. Onde a ordem era, esse fogo, e o fogo, pois, arderá, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Os sacerdotes, irmãos, no templo do Antigo Testamento tinham a obrigação de sempre estarem alimentando a chama do altar. Mas essa metáfora, irmãos, nós retiramos também da parábola das 10 virgens, onde as 5 nécias deixaram que a chama do seu candeeiro apagasse, porque não levaram azeite suficiente. Se a gente não alimentar, irmãos, o fogo apaga. Quando o gás acaba nos nossos lares, o fogo acaba. Nós estamos usando fogão a lenha. Se a gente não colocar mais lenha, o fogo acaba. E a lógica, irmãos, é a mesma. Se nós não alimentarmos a chama do Espírito Santo em nossos corações, essa chama tende a apagar. Essa chama tende a apagar, irmãos. Pastor, como é que nós alimentamos o fogo do Espírito Santo? Você já sabe, meu amado. Através dos meios de graça. Nós precisamos orar. Amém, irmãos? E na oração, nós nos aproximamos de Deus. Nós temos mais intimidade com o Senhor. E através da oração, Deus transmite graça às nossas vidas. Deus nos santifica. Deus nos fortalece. E um dos primeiros indícios de que a chama do Espírito Santo está se apagando nos corações de alguns cristãos é deixar de orar. Por isso, meu amado irmão, ore no nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, ler a palavra do Senhor. Nós precisamos sim meditar na palavra de Deus. Nós precisamos colocar ou ter aquele mesmo sentimento do Salmo de número 1 em relação à lei do Senhor em nossos corações. Ela deve ser o nosso prazer. Eu não sei se eu já falei aqui com vocês, mas se eu deixar de ler a palavra um dia, eu sinto diferença. Eu sinto, irmão, diferença. Se eu deixar de ler a palavra uma semana, eu sinto muita diferença. Óbvio que a diferença é para pior, não é para melhor. Quando a gente passa um longo tempo sem ler e meditar na palavra do Senhor, nós nos tornamos fracos, irmãos. Nós nos tornamos mais suscetíveis à queda e ao pecado. Por isso, não deixe de alimentar a chama do Espírito Santo, lendo a palavra do Senhor. A mesma lógica, irmãos, nós aplicamos à adoração pública. Nós precisamos ir para a casa de Deus. Quer ver um crente que está se afastando do Senhor? Uma das primeiras coisas, ele se afasta da igreja. Por que ele se afasta da igreja, pastor? É a chama do Espírito Santo, está se apagando. Está se apagando. Nós não podemos abandonar a casa de Deus para adorarmos juntos, para orarmos juntos, para louvarmos e ouvirmos a palavra de Deus juntos com os nossos amados irmãos. E por fim, irmãos, nós precisamos participar dos sacramentos. Nós precisamos participar da Santa Ceia do Senhor, por exemplo. Como eu falei, Deus nos alimenta através da sua Santa Ceia. Nós precisamos orar. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos cultuar ao Senhor no ajuntamento solene. Nós precisamos participar dos sacramentos. Não apague ou pare de apagar o Espírito Santo. Segunda situação, irmãos, em que nós podemos apagar o Espírito Santo de Deus. Além de não abastecer, nós podemos apagar o fogo do Espírito
quando nós não retiramos as impurezas em nossos corações. Pastor, onde é que o senhor vê isso? De novo, irmãos, é uma metáfora. Uma metáfora que nós retiramos, por exemplo, de Êxodo 25. Em Êxodo 25 nós encontramos um dos utensílios do tabernáculo, o candelabro. E o candelabro, irmãos, ele é interessante porque sem o candelabro não existiria luz no tabernáculo. A luz do sol não entrava no tabernáculo. Luzes externas não entravam no tabernáculo. Para haver luz naquele santo lugar, era necessário a luz advinda do tabernáculo. Só que o interessante, irmãos, é que os sacerdotes precisavam cuidar desse utensílio. Na verdade, eles precisavam tirar as impurezas desse utensílio. Irmãos, de igual forma, para que a luz do Espírito Santo permaneça brilhando, ardendo em nossos corações, nós precisamos retirar as impurezas das nossas vidas. O pecado, irmãos, é uma das coisas que contribui para o enfraquecimento espiritual do povo de Deus. O pecado, irmãos, ele é terrível. O pecado nos distancia do Senhor. O pecado nos afasta de Deus. E nós precisamos retirar o pecado, retirar as imperfeições, as impurezas dos nossos corações. Terceira situação, pastor. Como é que nós apagamos o fogo do Espírito Santo? Quando nós escondemos esse fogo. De novo, irmãos, outra metáfora. Onde é que o senhor retira isso, pastor? Mateus, capítulo de número 5. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Mateus 5, 14 e 15. Como é que nós apagamos a chama do Espírito Santo em nossas vidas, pastor? Escondendo essa chama. Existe um detalhe nesse texto de Mateus 5, que às vezes as pessoas não percebem. Ok? Se nós colocarmos a luz, a lâmpada, debaixo de um alqueire, o alqueire era um tipo de uma cesta, utilizada naqueles tempos, a casa ou as pessoas não iriam ter os benefícios da luz proporcionada por aquela lâmpada. Mas existe detalhe, irmãos, bastante importante, que às vezes nós nos esquecemos. Se nós deixarmos aquela luz debaixo daquele alqueire, ele vai se apagar. Ele vai se apagar por quê, pastor? Falta de oxigênio. O fogo precisa de oxigênio, irmãos, para se manter aceso. Você sabia disso? Faça esse teste, se você ainda não fez em sua casa. Acenda uma vela. Coloque uma panela sobre aquela vela. Vai se apagar por falta de oxigênio. Quando a gente esconde a luz, o fogo do Espírito Santo de Deus, esse fogo tende a se apagar dos nossos corações. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Me escute, meu marido. Existem muitos irmãos que, infelizmente, têm escondido o fogo do Espírito Santo. Foram chamados e têm o chamado. Têm o dom para participarem, por exemplo, do ministério de louvor. Mas estão escondendo esse fogo. Estão escondendo esse fogo. Eu não sei se é o seu caso. Pelos olhos arregalados de muitos aqui quando eu falei isso. Eu entendo que é o caso de alguns aqui. Se este for o seu caso, a mensagem do Senhor para a sua vida essa noite é essa. Pare de apagar o Espírito Santo. Existe, irmãos, alguns
que têm chamado, que foram habilitados pelo Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho, para serem líderes de departamentos e ministérios, para ser missionários, para serem professoras infantis, mas que têm escondido esse fogo e essa chama. E hoje não conseguem mais ouvir. Ou conseguem ouvir, mas essa voz é muito distante. E a mensagem do Senhor para a sua vida essa noite é essa, meu amado irmão. Pare de apagar o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo em seu coração. Até agora eu falei 3 situações que nós podemos apagar o Espírito Santo. Mas existe a 4ª, irmãos. E a 4ª para mim é a mais interessante de todas. Nós podemos apagar o fogo do Espírito não abastecendo esse fogo, não alimentando esse fogo. Nós podemos apagar o fogo do Espírito quando nós não limpamos as impurezas dos nossos corações. Nós podemos apagar a chama, o fogo do Espírito Santo quando nós escondemos esse fogo, nos distanciamos do chamado, da voz do Espírito Santo para as nossas vidas. Mas a 4ª situação, meus amados irmãos, é a seguinte: nós apagamos o fogo do Espírito Santo em nossos corações quando nós tentamos alimentá-lo com fogo estranho. Os irmãos entenderam, amém? Fogo estranho, irmãos, não serve para alimentar o fogo do Espírito Santo. E é interessante, aqui você entende porque é que eu acho essa ideia a mais interessante de todas. Porque geralmente fogo se alimenta com fogo. Só que no caso do Espírito Santo não é bem assim. Não funciona desse jeito. O fogo do Espírito Santo não pode conviver com fogo estranho. Nadab e Abiú pagaram com a própria vida por causa disso. Levíticos 10. Onde eles, que eram filhos de Arão, entraram dentro do sacerdote, entraram dentro do tabernáculo, levando fogo estranho, e morreram por causa disso. Eu sei, irmãos, que a história de Nadab e Abiú está no contexto da verdadeira, da correta adoração. Mas eu quero aproveitar essa ideia. Não dá, irmãos, para alimentar o fogo do Espírito Santo com fogo estranho. Erra todo pastor, toda igreja, toda a comunidade cristã que tenta acender o fogo na igreja, no meio do povo de Deus, com fogo estranho. Irmãos, escute, só existe um fogo que ilumina e que purifica o povo do Senhor. E esse fogo não é o fogo do copo ungido. Não é. Não é o fogo do lenço benzido. Não é. Não é o fogo do cartão de crédito abençoado e orado pelo profeta. Não é. Esse fogo não é o fogo da desordem, da balbúrdia na igreja. Não é. Pastor, qual é o fogo que alimenta, que ilumina, que purifica, que edifica a igreja do Senhor? É o fogo do Evangelho puro e simples. É o fogo que nos faz se ajoelhar diante da presença do Senhor e clamar pelo transbordar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O fogo que alimenta a igreja, o fogo que edifica a igreja, é o fogo da palavra. E pela palavra, o Espírito Santo age em nós e através de nós. O fogo que nos ilumina,
o fogo que nos purifica, é o fogo daqueles que constantemente buscam ao Senhor no ajuntamento solene, porque sabe que aqui na casa de Deus, no meio do povo de Deus, no meio dessa união de propósito e de sentimento, o Senhor derrama vida eternamente. Nós precisamos, irmãos, do fogo do Espírito Santo e apenas do fogo do Espírito Santo. Nós não precisamos de outro fogo. Nós precisamos do fogo do Evangelho puro e simples. O fogo que nos faz orar mais. O fogo que nos faz meditar mais na palavra de Deus. Eu quero, irmãos, concluir essa mensagem nesse instante, me dirigindo para 2 grupos de pessoas. Talvez você ouviu essa mensagem e está refletindo consigo mesmo. Pastor, eu já dei um passo além daquilo que Paulo trata aqui nesse versículo. Pastor, de fato, o fogo do Espírito em meu coração não existe mais. Pastor, eu já fui um crente fiel. Eu já fui um crente de oração. Eu já fui um crente que buscava o Senhor pela palavra e meditava na palavra do Senhor. Pastor, eu já fui um crente que vinha para a igreja, vinha com prazer para a casa do Senhor e sentia sempre a presença de Deus no meu coração. Mas, pastor, esse fogo não existe mais em minha vida. Será que existe jeito para essa minha situação? Eu tenho uma mensagem do Senhor para a sua vida, meu amado. Jeito existe. E o jeito é oração de arrependimento. Você entendeu, meu amado? Para você voltar a sentir o fogo do Espírito Santo, você precisa fazer a oração de arrependimento. Interessante que Davi, no Salmo 51, salmo que nós citamos com uma certa frequência, Davi, ele ora para que Deus lhe restitua a alegria da salvação. E criasse dentro dele um espírito inabalável. Nós precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros e clamar a misericórdia do Senhor e pedir que o fogo do Espírito Santo seja reaceso em nossas vidas. Amém? Mas eu quero falar nesse instante com um segundo grupo de pessoas. E é um grupo muito caro para mim. São pessoas que nunca tiveram o fogo do Espírito Santo ardendo em seus corações. Nunca tiveram. Não sabem o que é isso. Não entendem o que é isso que nós pregamos aqui. Mas que querem isso. Que entendem que não podem mais continuar vivendo da mesma forma. E que querem que Deus traga transformação e renovo para os seus corações. Que Deus passe a habitar e comandar suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos, os seus caminhos. Querem receber a promessa do Espírito Santo de Deus. Estão com uma pergunta dentro do seu coração: pastor, como é que eu faço isso? E a resposta é: como é que nós recebemos o Espírito Santo? Irmãos, nós devemos voltar para João 14. Nós recebemos o Espírito Santo apenas através de Cristo Jesus.
Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você precisa também confessar os seus pecados. Você precisa também se voltar para Deus e clamar para que o Senhor Jesus Cristo habite dentro de você. Salve a sua vida, reconhecendo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida e da sua história. Amém, meus amados irmãos?